E hoje é dia de Mengão, queridão. Hoje tem Flamengo e Vasco. Vou chegando com as últimas informações do nosso mais querido Brasil. Daqui a pouco, logo mais às 19 horas, horário de Brasília, clássico dos milhões. Também temos muita coisa para falar sobre esse jogo, provável escalação, tudo e muito mais. Situação envolvendo o mercado da bola rubro-negro. Gerente de comunicação do Flamengo deu algumas declarações aí envolvendo, né, Igor Coronado. Eu vou falar para vocês, mano, eu não sei realmente como o Flamengo está deixando escapar uma contratação dessa como a de Igor Coronado. É por outras prioridades e porque não acertou ainda a contratação do zagueiro Léo Ortiz, como o próprio Flamengo já deixou claro que é uma das prioridades. A primeira prioridade do Flamengo a partir de agora é Léo Ortiz. O jogador inclusive fez uma confissão, né, a funcionário do Red Bull Bragantino. O cara quer muito vir para o Flamengo, o cara quer muito jogar no mais querido Brasil. E isso realmente, mano, o Flamengo precisa agir com mais carinho em relação a essa decisão do Léo Ortiz. Para mim já deveria ter botado um ponto final nessa situação. Agora, para a saída de jogadores, não, são rápidos, né? A situação de Thiago Maia e Mateuzinho ainda segue enrolação aí, mas em relação a garotos da base, jogadores jovens, o Flamengo acertou saída de mais 2 jogadores da base do Sub-20 para time português. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês. Inclusive, né, totalmente de graça esses jogadores vão para o futebol europeu. Eu não sei que forma de negociação é essa da diretoria rubro-negra, mas a gente vai falar sobre isso. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Então não perde nada, já cola comigo, dá essa moral pra gente. Convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Eu já começo falando sobre esse jogo. Hoje não tem escapatória. Hoje é dia de decisão para esse time do técnico Tite, hein? A gente sabe, Henrique, é o Vasco. O Vasco a gente já tá... Não, mas o Vasco pode estar na pior fase que ele estiver. Ele joga com o Flamengo como se fosse o último jogo, uma decisão de Mundial de Clubes, uma decisão de Libertadores. A gente sabe disso. Vocês sabem o que eu estou falando. Então, hoje é um dia para que esse time do Flamengo mostre realmente o bom futebol. Porque o Flamengo tem um elenco, gente, que eu estava aqui analisando o elenco do Flamengo, principalmente a escalação que o técnico Tite vai levar a campo, é uma seleção. É uma seleção. Não é soberba não, mas é uma seleção. Agustin Rossi, Guilherme Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Gerson, Eric Pulgar, Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, Cebolinha e Pedro. Mano, é um timaço. É um timaço, apesar de algumas posições ainda, né, está começando a se encaixar, como é o caso da lateral direita com Guilherme Varela, apesar de já estar aí no Flamengo há mais de, né, desde o ano passado, mas começa a se encaixar. Ayrton Lucas já vem jogando um bom tempo como titular. Fabrício Bruno, Léo Pereira foi a dupla de zaga do ano passado. Agustin Rossi chegou no Flamengo no meio do ano passado, 2023, mas começou a se firmar mesmo depois da chegada do Tite. Tá aí sendo titular absoluto. Eric Pulgar, a gente nem se fala. Gerson também, né, joga muito, apesar que de vez em quando dá aquela oscilada, mas é um baita jogador no meio de campo. Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, mano, Cebolinha está jogando muito e Pedro se destacando, evoluindo ainda mais seu bom futebol. E essa é a escalação do nosso Flamengo para o jogo contra o Vasco daqui a pouco, logo mais às 19 horas, horário de Brasília. Lembrando que você acompanha esse jogo através do SBT para alguns estados brasileiros. Não terá a transmissão em TV aberta para todo o Brasil pelo SBT. Então fica ligadaço, porque faltando 1 hora e meia antes da bola rolar, eu vou trazer aqui para você uma alternativa muito top, muito bacana, para você poder acompanhar esse jogo do nosso Mengão Queridão e não perder sequer um lance, um segundo
do jogo do mais querido do Brasil. Beleza? Por isso que é muito importante você estar inscrito no nosso canal, confere se está inscrito, confere se não está ativo, se não tiver, dá essa moral pra gente aí e já fica ligadaço no nosso canal. Mudando de assunto, vamos falar sobre saída de mais duas joias rubro-negras. Quando eu falo joias, é porque são garotos da equipe de baixo do Flamengo, né? Mais precisamente do Sub-20. O Flamengo acerta a saída de 2 jogadores do Sub-20 para time de Portugal e assegura percentual. No mês de janeiro, nesse mês agora, no finalzinho de janeiro, o Flamengo acertou as saídas do zagueiro Eric e do lateral esquerdo, também joga como volante, Eduardo Gabriel, para o Santa Clara de Portugal. Inicialmente, os atletas irão reforçar a base do time português. O mais querido negociou diretamente com o clube português a divisão de direitos e permaneceu com um percentual dos 2 atletas. A negociação foi conduzida diretamente pelo Flamengo com o diretor do Santa Clara, que é o Klaus Câmara. Lembrando que nesse exato momento, outro jogador que estava em negociação com o Santa Clara do Flamengo era o Verto. Só que as negociações com o Verto seguem sem avanço, né? O Verto aí que iria para o Santa Clara de Portugal, com um passe fixado em 1 milhão de euros. Rodolfo Landim vetou a saída do Verto. Rodolfo Landim é muito fã e gosta muito do futebol do Verto e vê um crescimento, uma evolução muito grande nesse garoto, por isso que segue aí sem avanço essa negociação. Já em caso de Eric e também Eduardo Gabriel, os jogadores já viajaram para o Santa Clara de Portugal, só que os percentuais, o envolvimento dessa negociação não foi divulgado pelo Flamengo. É outra situação para a gente ficar ligado, porque o Flamengo está aí levando suas joias, ó. Vai embora. O Flamengo negociou o Otávio no meio do ano 2023 com o Famalicão por 500 mil euros, a opção de compra. O Famalicão foi lá e comprou o Otávio. Já vendeu em menos de 6 meses depois. 6 meses, em 6 meses de 500 mil euros que o Famalicão pagou ao Flamengo, o Famalicão já vendeu ao Porto por 12 milhões de euros. É inacreditável isso. Mas fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre a situação envolvendo, né, esses jogadores que estão saindo do Flamengo, principalmente as joias, garotos daí do Sub-20 do nosso Megão queridão. Mudando de assunto, vamos falar sobre chegada de jogadores, na verdade, mas que é complicado para chegar. Para sair não, ó, é rápido, mas para chegar tá difícil. Igor Coronado foi oferecido ao Flamengo. O Flamengo tentou a contratação, né, buscou a contratação de Thiago Alcântara. O Flamengo buscou a contratação de Gustavo Scarpa, inclusive ontem perdeu, né, pro Cruzeiro lá. O Cruzeirão botou 2-0 no Galo. O Flamengo estava fazendo de tudo para contratar o Evandro do Portland dos Estados Unidos e pagar, ó, uma grana preta. Igor Coronado, totalmente de graça, chegando livre, foi oferecido ao Flamengo, mas o Flamengo não se interessou pela contratação de Igor Coronado. A desculpa da diretoria do Flamengo é que tem outras prioridades, principalmente a de Léo Ortiz, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Mas enfim, ontem em uma entrevista, Maurício Fonseca, que é gerente de comunicação do Flamengo, ele falou o seguinte: o Coronado nos foi oferecido nos últimos dias e nós recusamos a contratá-lo por causa de outras prioridades e não porque ele não é bom. Olha só, hein? E não porque ele não é bom. Então ele deixando claro aí que o Igor Coronado é um baita jogador, só que por causa de outras prioridades não se interessaram nesse momento pela contratação de Igor Coronado. Mano, o cara quer jogar no Flamengo, o cara chegando totalmente de graça, o salário do cara é alto, vai ter uma negociação. O cara quer jogar no Flamengo, com certeza ele vai querer baixar as cifras para poder jogar no mais querido Brasil. Agora, eu não entendo realmente essa recusa da diretoria do Flamengo. Igor Coronado cairia como uma luva nesse time do Flamengo e eu vou explicar para vocês por quê. Porque no meio do ano não, o ano todo, o Flamengo vai sofrer com desfalques. Jogadores que serão convocados para as suas respectivas seleções, como Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, principalmente ali na função de Igor Coronado, né? Tem Eric Pulgar, situação envolvendo a seleção brasileira.
também pode levar jogadores de outra posição, até o próprio Varela, né? Que o Uruguai também vai junto com Arrascaeta e Nicolás de la Cruz. Lembrando que Igor Coronado é meio campista, meia ofensivo, e seria um substituto ideal para essas ausências de Nicolás de la Cruz e também Arrascaeta, mas o Flamengo recusou. Vamos subir a hashtag eu estou aqui fechado, Igor Coronado no Flamengo, ponto final. Hashtag Igor Coronado no Flamengo. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre Léo Ortiz, porque é a prioridade da diretoria, né? Em falácias. Posso falar assim, falácia? Chega assim, é a prioridade. Mas agir que é bom, nada. Porque o torcedor já está cheio com essa história de Léo Ortiz no Flamengo, por parte da diretoria do Flamengo. Não é por parte do jogador. O jogador, inclusive, já fez aí uma nova confissão a funcionário do Red Bull Bragantino, que a cabeça só está no Flamengo, quer jogar no Flamengo, não tem mais condições de poder continuar no Red Bull Bragantino. Inclusive o Bragantino está em campo nesse exato momento contra o Santo André pelo Campeonato Paulista. E o Léo Ortiz abriu mão de 25% do seu direito que ele tem aí para vir para o Flamengo. O Flamengo enrola para um lado, o Bragantino tenta segurar por outro. O Léo Ortiz não quer continuar no Bragantino, o Léo Ortiz quer vir para o Flamengo, mas precisa ter uma decisão em um ponto final. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro, você sendo a diretoria do Flamengo, você colocaria um ponto final nessa novela? Red Bull quer quanto? 9 milhões de euros. Vamos fazer o seguinte, o Léo Ortiz já abriu mão dos seus 25%. É 9 milhões pelos 75%. Pago 8 milhões. Pago em 3 vezes. O Flamengo tem dinheiro para isso. A nação está lotando o estádio. Só com o dinheiro que a nação vai aí realmente trazer de arrecadação para o Flamengo durante todo o ano. Paga essa compra de Léo Ortiz sem realmente aí fazer esforço. Ou não? Vocês acham que não? Ou tá de brincadeira? É muita grana que entra. Então o Flamengo precisa resolver a situação e bater o ponto final. Vejo muitos torcedores aí falando: ah, o Flamengo também não vai pagar loucura. Mas não é loucura, gente. Não é loucura. Loucura o Flamengo ia fazer para contratar o Evander lá do Portland. Aí sim eu falo que é loucura. Mas contratar o Léo Ortiz, tem 28 anos, é um jogador que vai render muito ao Flamengo? Sim, com certeza. 2024, 2025, ano que vem, com certeza o Léo Ortiz vai estar aí jogando muito pelo mais querido do Brasil, tá? Bom, mas a gente vai aguardar o que deve acontecer. A princípio o Red Bull tenta puxar para um lado, o Flamengo tenta puxar para outro, e na verdade ninguém chega a um acordo final até o momento. Segue aí as negociações e é claro, a gente vai estar sempre focado com tudo para deixar você sempre muito bem atualizado, beleza? Bom, mas o de agora foi isso. Daqui a pouco tem Mengão queridão, hein? Tem Flamengo, nossa amor, nossa paixão em campo. Vamos que vamos, em busca dessa vitória, com os pés no chão, com muita humildade. Vamos em busca desses 3 pontos, essa vitória para o nosso Mengão queridão. Tamo junto, forte abraço, ótimo domingo para todos, fiquem com Deus, até mais.